Casamento, aonde aconteceu a bênção sobre a união entre Adão e Eva. O casamento, ele é um projeto, é uma instituição, o Estado, é uma instituição de Deus, não é uma instituição de Estado. O Estado não pode, não deve, segundo a Bíblia, entrar-se com alguma opinião ou questão, muito menos direito no casamento, porque o casamento não é do homem, o casamento é de Deus. Quem uniu Adão e Eva? Foi o homem? Não. Deus preparou Eva, Deus formou Adão do pó da terra, glória a Deus, e Deus vai tira a Eva, a mulher da costela. Deus preparou o Adão, o homem, do pó da terra, como Deus preparou a mim, preparou você, como ser humano, pó e barro, é o que nós somos, mas Deus vai tirar a mulher do homem, então Deus vai, prepara e traz. Então Deus preparou o casamento, Deus organizou o casamento, trouxe. Quem abençoa o casamento? Foi o Estado? Não. Quem abençoou o casamento, a bênção da instituição casamento foi e é e será de Deus. É um direito recebido do céu para a instituição igreja, não é para o Estado. O Estado tem o seu dever, não é de casamento, casar, realização de casamento, cerimônia, pertence à igreja. Foi a igreja que recebeu, não foi o Estado. Vocês entenderam? Não foi o Estado. Vocês entenderam que vocês estão botando os pés, as mãos e o entendimento onde vocês não podem botar? E Deus vai cobrar e já está cobrando. Isso é uma obrigação da igreja, do governo da igreja. Vocês entenderam? É para a liderança, é para a autoridade da igreja, não é para o governo do mundo. Louvado seja Deus. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Interessante quando Deus tira, glória a Deus, a Eva da costela de Adão, glória a Deus. Deus trai a Eva até Adão. Adão já está no governo, dentro do jardim, que é a igreja de Deus, no Éden, o jardim no Éden, que é a igreja, é o curral de Deus, de Cristo, somos nós. Deus trai a Eva até Adão. Adão nomeia, Adão dá o nome para Eva. Adão dá o nome para Eva. Louvado seja Deus. Meus queridos, a pergunta é essa, do pastor para vocês. Para você, juiz. Para você, juízes. Para vocês, advogado. Para vocês, órgão público. Para você, presidente. Para você, presidente, que é o cabeça. Vamos lá. Adão era juiz, promotor, delegado, juiz de paz. O que Adão era? Adão era um homem, e o primeiro homem que Deus criou. Mas Deus entregou Adão, entregou o governo nas mãos de Adão, estabeleceu um jardim, que é a igreja, e concedeu autoridade para Adão. Mas Adão não era juiz, nem advogado, e nem promotor. Por quê? O juiz estava ali presente. Quem realizou o casamento foi Deus, o Espírito Santo, ali dentro do jardim do Éden, através de quem? Através de Adão, que ele estava como autoridade, como cabeça, o primeiro homem. Então é dentro da igreja. O casamento é realizado na igreja. O casamento, ele é feito dentro da igreja, a instituição igreja. Não é para o Estado. O Estado não tem essa permissão da parte de Deus. O Estado não tem a permissão de realizar casamento. Casamento, quem realiza é a igreja. É ministro ordenado do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, com autoridade divina, para realizações das atividades que recebemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estarei abrindo a Bíblia mais uma vez e realizando esse vídeo, entregando ao Senhor, agradecendo pela oportunidade, que vocês venham abraçar o que está aqui, na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17, João do Evangelho 17:17, Jesus considerava os ensinamentos, a palavra do Pai, do Espírito Santo, os ensinamentos do Pai para ele como única fonte de caminho e verdade. Eu considero também a Bíblia como única fonte de caminho e verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Mentira chega de mentira, chega de engano. A Bíblia, ela desvenda. A Bíblia revela, a Bíblia tira as injustiças humanas e bota a justiça divina, que é Deus. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 13. Estarei lendo carta aos Hebreus 13.
Carta aos Hebreus 13. Carta aos Hebreus 13. Vou estar lendo o título, para ter mais uma compreensão, para ter mais um entendimento pelo a exegese, ou pelo a hermenêutica, ou pela a escatologia. Vocês não têm escatologia? Não tem a hermenêutica, a arte de interpretar as doutrinas, os dogmas, bem? Louvado seja Deus, amém? Hebreus capítulo 13, a partir do 1. Os deveres sociais. Os deveres sociais, quer dizer, então as obrigações da sociedade, amém? Ou na sociedade, ou entre a sociedade. Mas eu tenho uma pergunta a fazer antes de entregar o vídeo, amém? Autoridade do mundo, governo do mundo e governo da igreja, amém? Pastor, eu tenho uma pergunta, duas perguntas, uma para um lado e outra para o outro, louvado seja Deus. Seja constante no amor fraternal. 2. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando a saber o acolheram anjos. 3. Lembre-se dos presos como se estivesse na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Estarei repetindo o versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Glória a Deus. Eu falei que eu ia fazer a pergunta, aos dois lados. Primeiramente, é para a instituição igreja, é para a igreja do Senhor. Esses que vão assistir esse vídeo, vão contemplar esse vídeo, vão examinar o vídeo, a gravação com a Bíblia, e para vocês que vão assistir também o vídeo do pastor Severino na graça, mais um vídeo com a liberação e ordenança do céu, que vocês examinem com a Bíblia, examinar com a Bíblia. A pergunta é essa. Nós temos Hebreus capítulo 13, ali fala sobre a sociedade. Entre no meio da sociedade. Para vocês vai ficar a dúvida, eu creio que vocês vão entender pela gravação do vídeo. O Estado, para os órgãos públicos, para vocês senadores, estabelece leis, as leis humanas, E agora, com essa gravação, na mente de vocês, na compreensão, na aceitação do coração, de quem é o casamento, a instituição do casamento, o patrimônio, pertence ao Estado ou pertence a Deus? O leite imaculado pertence a quem? O casamento. Para vocês também, instituição, para vocês, governo é da igreja, vocês como pastores, aqueles que são chamados por Deus, aqueles que têm a vocação da Bíblia, vocacionado da Bíblia e consagrado pelo Espírito Santo, com o óleo verdadeiro, vocês são ministros do Senhor. Segundo Hebreus 13:4, o patrimônio pertence a quem? Ao Estado pertence a Deus? Não pertence, como eles entendem, compreendem nas suas doutrinas, a mãe chamada Estado, a mulher. Não, pertence à palavra de Deus, pertence a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí vai entrar João 8:32. Glória a Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus queridos amados, tanto de um lado quanto do outro, tanto de governo de um lado como de governo do outro, o centro de governo espiritual, o centro de governo carnal é a palavra de Deus. É a teocracia, não é democracia. É a teocracia que manda. É Deus que manda. É Deus que estabelece. É Deus que coloca. É Deus que tira. Deus tem o domínio. Deus tem o domínio em suas mãos. O domínio de Deus universal. Salmo 24. O domínio de Deus universal. Para findar esse vídeo. Louvado seja Deus. Religião. Poder da religião.
e o poder do Estado. No Evangelho de Mateus 20, a partir do versículo 22 até o versículo pelo menos 26, pelo menos, vai entender o ensinamento de Cristo, os ensinamentos do Senhor. Jesus falou para os doutores da lei, para os escribas, os copiadores da lei, os que, aleluia, estabeleciam, registrando, copiando a lei de Moisés e transmitindo na aplicação para a religião. Como autoridade, governo trabalhando responsável pela lei no judaísmo. O Senhor, ele chamou aquele povo de hipócritas. Por quê? O Senhor falou, ó, vocês seguem a religião certinha. Vocês seguem certinho. Vocês dão oferta de tudo. Vocês dão o dízimo de tudo. Vocês dão o dízimo do endron, do cominho, do cereal, do trigo. Vocês tiram o dízimo. Mas vocês fazem negligência de algo que é mais precioso para Deus. Glória a Deus, aleluia. É a justiça e o juízo e a misericórdia. Jesus veio nos ensinar para o homem natural da religião, para o homem espiritual da religião e para o homem natural do poder do mundo, do Estado, ou seja, de governo, que está acima de tudo. Preceito mais precioso para Deus é a misericórdia e a justiça de Deus e o juízo. Onde se encontra a misericórdia de Deus entre vocês? Deus é misericordioso. Deus é compassível. Deus é juiz reto, justo. Deus não é comprado. Deus não é vendido. Deus não é trocado. Deus não é comprado por nada, por presente nenhum. O juiz, grande juiz, Jesus, vai julgar toda a humanidade. Ninguém compra Deus. Ele é a autoridade máxima e superior aqui. É o único juiz acima de tudo e de todos. E a Bíblia diz que todos há de comparecer ao tribunal de Cristo. Segunda carta aos Coríntios 5:10. Segunda aos Coríntios 5:10. Na Bíblia aqui. Todos há de comparecer ao tribunal de Cristo para prestar conta ou dar conta de si. Então vamos refletir autoridades religiosas, do poder religioso e autoridade de governo. E autoridade do governo, que pertence ao governo, é para vocês todos, que nessa tarde, nessa manhã, vocês venham refletir nessa gravação e se colocar na posição. Diz o Senhor na palavra dele, cada um fique na vocação que foi chamado. Primeira carta aos Coríntios 7:20. Cada um fique em seu chamado. Você está ocupando o teu chamado dentro da religião, ou dentro do poder civil, ou poder legislativo, ou poder executivo. Você está atendendo um chamado de Deus. Isso é precioso. Se não tiver, Deus vai te cobrar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus irá te cobrar, que tu vai estar aí exercendo e executando uma atividade fora da posição ou do lugar que Cristo Jesus te chamou, ou dentro da igreja, ou não no mundo. É para refletir, né, nesta manhã essa gravação e orar e pedir a Deus entendimento, sabedoria, compreensão da palavra de Deus, porque todos há de comparecer ao tribunal de Cristo. E o casamento Estado, o casamento poder civil, poder legislativo, poder executivo, o casamento, o matrimônio não pertence ao Estado, pertence a Deus. E a ordenança é para a igreja realizar, a igreja de Cristo. Que Deus abençoe todos e tenha uma boa tarde. Fico na paz de Jesus.